Olá, bom dia a todos. À semelhança do Desenhar Com, este projeto consiste em conversas informais, em live stream, sobre a prática do desenho. Nesta quarta sessão, convidámos o sketcher João Paulo Albergaria para nos falar da sua abordagem e para, no final, desafiar-nos a desenhar no local de acordo com o seu modo de ver. Esta conversa é apresentada aqui no Facebook, em direto, e será partilhada no Instagram e no nosso canal do YouTube. João Paulo Albergaria é um arquiteto português, açoriano, com grande paixão pelo desenho. Mudou-se em 2012 para Copenhaga e desde então tornou-se um membro ativo dos Urban Sketchers Copenhaga, participando em diversos encontros, workshops de desenho urbano e esteve em simpósios internacionais de Urban Sketchers como participante e também como instrutor. Já participou em várias exposições individuais e coletivas, na Dinamarca, na Suécia, na Alemanha, em Portugal. É uma pessoa dinâmica que, para além do mais, escreve em várias revistas, tem alguns artigos publicados. O seu trabalho é um trabalho que valoriza a linha domina a grande parte da sua expressão artística com a ajuda, naturalmente, de outros elementos estruturais. Ao João eu agradeço por estar aqui hoje connosco. Eu estou aqui com dificuldade em pôr o João. Já cá está o João. Bom dia, João. Obrigada por teres aceito este convite. Eu é que agradeço. Eu gostava de falar contigo sobre esta coisa dos Urban Sketchers, o que é, como é que começaste, como é que isto tudo começou, como é que um rapaz que passa do Liceu Antero de Quental. E deixa-me só, antes de começares a contar a tua história, deixa-me só ver se consigo aqui fazer-te uma surpresa pequenina, que é esta. Eu não sei se tu já vês, já tens a imagem no ecrã. É uma fotografia que encontrei que me foi emprestada dentro de um conjunto de antigos amigos que tu julgo que ainda mantens. Um deles que nos dizia que se lembrava que quando desenhava, quando vocês trabalhavam juntos, ficou na memória as tardes em que vocês ouviam os Yes enquanto faziam os vossos desenhos. Diz-me uma coisa, João, como é que passas de uma coisa para a outra? Como é que passas dos Açores para Copenhaga, ou dos Açores para aí, para onde tu estás atualmente, e como é que entram os Urban na tua vida? Portanto, eu nasci nos Açores, na Ribeira Grande, no norte da ilha de São Miguel, e os meus pais depois mudaram-se para Ponta Delgada, a cidade principal da ilha de São Miguel, e estudei no Liceu Antero de Quental. Quando acabei o liceu, entrei em arquitetura, no Porto, e tive que mudar, naturalmente. Portanto, fiz a minha formação no Porto, depois trabalhei em vários sítios, depois de acabar a licenciatura, num ateliê, como professor no meio da faculdade. Depois trabalhei numa empresa, digamos, comercial, fazia centros comerciais, resorts, etc. Entretanto, houve uma crise muito grande de trabalho no Porto, que foi no início dos anos 2020, por aí, 2010, entre 2010 e 2012, e tive necessidade de mudar e de encontrar novas possibilidades de trabalho noutros sítios. Entretanto, tinha aqui um amigo em Copenhaga que me disse que havia aqui uma oportunidade de trabalho, e para cá vim. Portanto, eu, como arquiteto, sempre
faz parte da nossa formação desenhar e desenhar sempre, que faz parte da procura da solução. O desenho é um instrumento fundamental do projeto, mas quando mudei para cá, eu comecei a trabalhar numa área diferente da arquitetura. Comecei a trabalhar, e ainda trabalho hoje, muito mais ligado à construção. Portanto, eu fui site manager de uma estação de metro, aqui em Copenhaga, no qual estive 7 anos, e agora trabalhei num hospital, na construção de um hospital em Malmö, na Suécia. Portanto, o desenho deixa de ser um instrumento fundamental. Trabalho nos últimos 8 anos, digamos. Portanto, e senti uma necessidade enorme de continuar a desenhar. Era quase uma necessidade física e psicológica, digamos. Entretanto, esta necessidade associou-se ao encontro dos Urban Sketchers de Copenhaga, no qual eu me juntei e descobri que uma nova vertente do desenho, que é um desenho livre, um desenho de observação de rua e uma atividade, digamos, que estamos a desenhar em conjunto. Depois há sempre uma discussão do que fazemos, há sempre uma escolha de um local, uma discussão sobre o local, normalmente há sempre uma conversinha sobre a história, sobre o que é que aconteceu antes, o que é que vai acontecer. Portanto, nós tentamos aqui em Copenhague encontrar localizações um bocado, como é que eu te explicar, em zonas de transformação urbana, zonas que nós estamos a prever que vai haver grandes transformações, demolições ou construções, no fundo para registar nos nossos cadernos a memória do local. Portanto, a partir daí, a partir de 2012, quando mudei, comecei a desenhar quase numa base diária, mas noutra perspectiva. Portanto, não numa perspectiva de arquiteto, numa perspectiva de desenho analítico, de procura de uma solução para as necessidades do cliente, mas um desenho completamente livre, no qual eu sou cliente de mim próprio, eu decido o que é que quero desenhar, eu decido o meu tempo, eu decido onde etc. Tudo e mais alguma coisa. Portanto, e a partir daí comecei a ganhar um gosto cada vez maior pelo desenho, por estar a desenhar, e começou a fazer parte de uma necessidade diária, quase uma terapia. Portanto, quando se está longe da nossa casa, quando se tem necessidade de mudar para outros países, portanto, a gente tem que colmatar, de alguma forma, uma falha que nos fica, não é? Portanto, há sempre uma mudança drástica, portanto, e nós temos que nos sentir, de alguma forma, confortáveis com nós próprios, no novo sítio onde vivemos. E foi através do desenho que encontrei este balanço, este equilíbrio. João, diga. Eu estou aqui, encontrei aqui o Guardian, não é? Onde tu começaste por apresentar apresentas desenhos e escreves. Sim. E eu julgo que nestas páginas percebemos que tu levas muitas vezes muito tempo a concluir ou a desenvolver o desenho, o trabalho que tu te predispões a fazer. Como é que é esta tua relação mais desligada do grupo, mas mais pessoal? Pois, essa tua neste relação caso específico deste desenho que estás a mostrar no ecrã, isto é de uma zona que eu trabalhei, no qual eu fui site manager dessa estação, numa zona histórica da cidade. Portanto, isto foi um projeto que eu dediquei a mim próprio e aos meus colegas que trabalharam comigo durante tantos anos. Portanto, eu quis perpetuar na minha memória e nos meus colegas a zona onde nós trabalhamos, no qual temos ótimas memórias, bons momentos, maus momentos, etc. Conflitos de trabalho, muitas alegrias, muitas metas que conseguimos cumprir. Portanto, este desenho, eu quando olho para ele, tenho uma memória fantástica. Portanto, eu nunca na vida vou trabalhar numa zona destas, que é uma zona privilegiada da cidade de Copenhaga. Portanto, e quis fazer uma homenagem, digamos, ao local onde eu trabalhei, aos meus colegas, a mim próprio, sobre uma fase da minha vida. Portanto, e realmente foi um desenho que eu demorei, este desenho específico, digamos que foi o desenho que eu demorei mais tempo a desenhar, desde sempre,
normalmente desenhava depois do trabalho, começava a desenhar por partes, demorei quase, sei lá, uma semana, 2 semanas a concluir o desenho. É um desenho que surge sem esboço, não é? Portanto, tu fazes de imediato Sim, todos os meus desenhos eu normalmente não faço, eu começo a construir o desenho diretamente no papel. Aqui, João, eu vou passando alguns, vamos começando, vamos falando nos desenhos à medida que te vou fazendo também algumas perguntas. Há no teu trabalho um dinamismo claro, seja quando tu te centras em objetos como estes, alguns veículos, não é? Tu desenhas vários veículos, sejam barcos, sejam automóveis ou autocarros, não é? Portanto, há assim uma série de... e há também esta tua preferência pelos contrastes a preto e branco. Predominam no teu trabalho. Queres explicar esta tua... Eu acho muita piada desenhar barcos e carros, principalmente carros antigos, ou carros com alguma piada, ou algumas máquinas escavadoras, porque eu consigo identificar nesses objetos, eu quase consigo fazer uma ligação com animais ou com seres vivos. Eles realmente têm vida. Portanto, os faróis dos carros às vezes parecem olhos e parece que estão a pescar e tem um movimento muito interessante. Portanto, e quanto mais antigos os carros são, eu consigo apreciar e consigo tirar partido do design que foi feito desses veículos, que era um design fabuloso, que hoje em dia eles são praticamente todos iguais. Desenhar um carro antigo não tem nada a ver com desenhar um carro atual. Portanto, são formas tão elaboradas, tão interessantes, consegue-se dar vida aos desenhos. Tu acabas por humanizar de alguma forma tentar dar assim alguma graça e dar vida aos objetos, principalmente aos carros. Desculpa, sendo tu um apaixonado da banda desenhada, por exemplo, este desenho de alguma forma tem aqui alguma cumplicidade com essa linguagem da banda desenhada, não é? Eu sempre gostei muito de banda desenhada, foi uma leitura fácil. E sempre me fascinou a associação da imagem com a pouca leitura, digamos. Portanto, é quase um complemento. E desde sempre, desde que me lembro, sempre, quando leio, opto sempre por ler banda desenhada, sempre. E ainda hoje, quando compro um livro, eu vou diretamente à secção da banda desenhada. Portanto, fascino-me completamente e perco nos desenhos. E é um gosto pessoal, portanto, não implica que eu não gosto de ler um livro, digamos, tradicional, normal, mas a banda desenhada realmente fascina-me, pela ligação da história, do romance, digamos, com o desenho. Portanto, consegue-se resultados fascinantes. Portanto, e depois às vezes, o que acontece, por exemplo, neste desenho que estás a passar, eu às vezes associo, vejo eu consigo identificar alguns elementos que vejo na rua, com alguns filmes, algumas personagens de filmes que marcaram. Por exemplo, neste desenho específico que estás aí a mostrar, eu associei aquelas gêmeas do filme The Shining, do Jack Nicholson. Portanto, há situações que eu olho e assim, parecem mesmo. Sabe? Então, depois faço uma associação a referências de filmes ou músicas que vi e gosto. E tento de alguma forma fazer alguma associação, ter alguma relação. Portanto, se calhar não é evidente à primeira vista, mas a intenção deste desenho foi principalmente fazer uma caricatura às gêmeas do filme The Shining. E diz-me uma coisa, João, tu não, a última coisa a última, não sei se é a última, portanto, quando tu te predispões a desenhar alguma coisa, o que é que te move? O que é que te faz selecionar um aspecto ou outro no mundo que te envolve, não é? Que te rodeia e que te faz depois criar estas páginas que são muito tuas e muito pessoais, não é? Portanto... Basicamente o contraste. Portanto, quando nas cidades, em Copenhague ou em qualquer sítio que eu viajo, portanto, o contraste urbano, ou a quebra da monotonia,
é o que me atrai, basicamente, muito mais. E a associação a determinadas, portanto, o que eu disse anterior, a um filme, a uma música, a uma personagem qualquer, é uma coisa que também me cativa imenso. Eu às vezes vejo determinadas cenas na cidade, há uma localização, e consigo isentalmente fazer uma transposição a qualquer coisa do passado que eu tenho, uma ideia, e gosto de explorar até ao máximo, percebe? E uma coisa que se calhar falamos ontem, eu quando identifico e seleciono uma cena para desenhar, dificilmente consigo desenhar outra sem desenhar aquela primeira. É quase um projeto psicológico que acontece. A tua relação com o desenho então é uma relação de dependência absoluta, não é? Isto já não tem cura. A cura é mesmo o próprio caderno. Os materiais que tu usas, João, é caneta, é pincel, se passares para a tinta câmara, eu posso mostrar os materiais que... Vou passar para a tua câmara, sim. Deixa-me só escolher aqui o... Cá está. Portanto, eu uso para desenhar basicamente sempre essas duas canetas. Portanto, não fazendo publicidade à marca, é o Uniball Eye, a Micron e a Fine, são essas duas. Sim. Portanto, esta aqui, que é a Micron para o trabalho de linha, esta aqui, que é a Fine para o trabalho de mancha, que é ligeiramente mais grossa e muito fácil de fazer manchas. E basicamente os dois formatos de ares gráficos, que é este, portanto, que é um A5, mas quando se abre passa a ser A4. Um A4, portanto, que é este. E gosto muito de um formato que é um A4, mas quando se abre é panorâmico, não é? Quando se abre passa a ser um panorama, tipo um A3, mas no landscape, no formato de paisagem. Sim. Portanto, gosto porque às vezes dá para continuar a desenhar infinitivamente. E às vezes uso um A3 normal, quando realmente tem muito tempo. Normalmente em alguns eventos, eu quando penso que algum desenho que vai com uma exposição qualquer, para não ter que tirar do caderno de gráfico, portanto, às vezes utilizo um A3. Como diz-me, tu tens o cuidado de desenhar só na frente das tuas páginas ou desenhas frente e verso? É porque há depois gente que fica... Eu tenho sempre... eu deixo sempre uma folha em branco. Portanto, este aqui... Deixa eu pôr aqui. Eu deixo sempre um espaço branco. Pois. Porque se calhar um dia vou ter que precisar disto para outros fins. Não é? Claro, era essa a questão mesmo. É que essas páginas, de facto, elas são tão... Pois não é só isso. Eu como trabalho, o desenho é tão massacrado às vezes e fica tão marcado na página seguinte que eu tenho que passar para a outra. Porque a folha seguinte fica tão texturada, depois não dá jeito de desenhar. Está demasiadamente marcada. João, aqui passando para este, tu tens muitos desenhos de barcos. E quem quiser espreitar o teu Instagram tem uma noção assim global dos teus objetos de maior interesse, não é? Ou pelo menos em que tu mais te fixas. E tens muitos barcos. Isso tem alguma coisa a ver com a tua ligação ao mar? Com certeza, não é? É lógico que tem a ver com a minha costela açoriana. Portanto, eu nasci num sítio que é rodeado de mar, rodeado de barcos, e os barcos são evidente, são elementos completamente dinâmicos. E desenhar um barco que está na água é fascinante porque ele está sempre a se mexer, completamente, um movimento leve. E é interessante porque tu não é um elemento estático, ele gira e move-se lentamente e tu tens que o captar na sua essência, portanto não te podes desistir porque ele muda de posição, portanto são elementos dinâmicos, estão-se mexendo
E foi a partir dos barcos que eu comecei a criar um dinamismo muito maior nos meus desenhos, porque eles mexem-se de tal maneira Tu tens que distorcer. que é evidente, faz parte, a distorção é quase natural quando se desenha uns barcos. Não é? É interessante porque mesmo que seja essa tua intenção de fazer um registro contínuo daquilo que estás a ver, não é? Que provoca esta distorção, mas parecem páginas de um ponto de vista apenas com uma ideia muito clara. Eu acho que toda a gente deve experimentar desenhar barcos na água. Eu também gosto de desenhar em terra, mas na água é uma experiência interessante porque está sempre a se mexer. Portanto, João, tu mexer ligeiramente e ajustar o teu ponto de vista ao movimento do barco. Não é? Tu desenhando apenas com a caneta, organizas o desenho previamente ou vais começando de uma ponta da tua página e vais deixando acontecer o trabalho, ou vais preenchendo manchas, porque tu também vais trabalhando aqui com as sombras, ou depois só as sombras depois. Como é que tu organizas essa página? Portanto, eu antes de começar a desenhar tento fazer um enquadramento mental do que quero representar na página. Que história é que eu vou contar no meu papel, não é? Portanto, às vezes demora um bocadinho de tempo. Eu quando começo a desenhar, não sou tão ansioso em começar. Portanto, perco um bocadinho de tempo a olhar e na escolha do ponto de vista certo, porque às vezes começa-se a desenhar e depois começa-se a perceber, muita gente começa a desenhar, e às vezes já me aconteceu isto, que se calhar algum elemento que está à frente do outro que não é tão interessante. Portanto, eu perco um bocadinho de tempo, tento organizar a minha composição mentalmente e depois normalmente desenho por um detalhe. Começo a desenhar por um detalhe e vou construindo o meu desenho todo o desenho linear, perco um bocado de tempo e depois há ali uma altura, digamos a meio do desenho, começo a preencher e começo a selecionar as minhas sombras. E eu desenho as sombras no início também com linha. Portanto, eu defino as áreas de sombra com linha, como se quase fosse outro desenho sobreposto. E acontece muitas vezes que, às vezes, demora tanto tempo a pintar a sombra que não tem tempo e depois acaba em casa, ou muitas vezes, mas tem perfeitamente a zona definida. Certo? Tu, no meio disto tudo, tu gastas muitas Uniball. Eu sou um cliente do Uniball. Tens que ter aí um contrato com a Uni. Eu acho que para quem gosta de desenhar, eu acho que vale a pena investir num material que se gosta mesmo. Portanto, estas canetas, eu já experimentei uma série delas, lá Miss Safaris, canetas permanentes, mas realmente esta para já a tinta é waterproof, é indelével. Exatamente. Portanto, tu passas com a tua mão e ela não fica borratada. Não é? Se começa a chuviscar um bocadinho, o desenho não fica borratado. Portanto, e consegues facilmente definir várias diferentes espessuras do traço. Okay? Portanto, é uma caneta que é barata e se perdes não ficas minha caneta preferida. Portanto, é uma caneta fácil. Né? Sim, comprar, etc. E depois é importante tu usares um suporte, um caderno gráfico que tu realmente gostes, não é? Eu não gosto muito daquelas folhas texturadas, e não gosto porque não tem nada a ver com o meu tipo de desenho, com este tipo de caneta. Gosto de folhas muito mais lisas e gosto de um caderno com um formato que me sinto confortável a desenhar. Portanto, que é uma coisa, que é um conselho que eu dou a toda a gente, que invista num bom caderno. Se calhar custa um bocadinho mais no início, mas depois dá prazer em ter preencher aquele caderno gráfico. Portanto, às vezes vejo pessoas com cadernos que, sinceramente, não vale a pena. Depois folhas com uma gramagem horrível. Tenta investir numa gramagem boa, no mínimo 110, 120 gramas, e para depois se sentir confortável, para não romper a folha. Agora, quem não se sentir confortável desenhar diretamente com caneta, faça tipo um esqueleto a lápis muito leve, uma coisa ligeira, e depois começa a preencher e a desenhar o que pensou mentalmente, o que quer representar no papel. Quando te confrontas, olhando para este desenho,
qual é o teu posicionamento perante os edifícios. Aliás, tu és também uma pessoa fixada na cidade, não fosses tu arquiteto. Há inúmeras páginas tuas de edifícios e de ruas em que muitas vezes tu mudas de posição e crias ali um espaço que se torna até complexo, não é? Tu não te posicionas de uma forma muito comum perante os objetos, não é, João? Tu tens esta tendência... Sim, eu gosto de desenhar bastante próximo dos objetos, dos edifícios, ou dos carros, etc. Para já, quando se desenha próximo, a perspectiva é muito mais dinâmica. Não é? Portanto, há muitos mais pontos de vista, as linhas de fuga são muito mais dinâmicas do que se desenhar afastado, como é lógico. Portanto, o desenho e o objeto ganha vida. Como tu estás tão perto que tu dás vida ao objeto. Não é? Portanto, este por acaso não é assim, não é dos exemplos mais... eu tenho desenhos muito mais próximos. Deixa-me cá ver aqui, que acho que é muito bom. E tens aqui também alguns, eu posso... onde é que tu estás? Eu passo-te para ti. Um exemplo, é este, por exemplo, este, gosto, se passares para aí... Já está. Gosto muito de desenhar bastante próximo dos objetos. Já está. E depois crias aquele efeito de perspectiva... esférica, do olho de peixe, não é? E claro que há uma técnica associada a isto. Desenhas no fundo numa esfera, num globo, mas às vezes, normalmente há sempre a perspectiva. Então não leva a perspectiva à regra. Portanto, a perspectiva, o desenho de perspectiva é fascinante. É a transposição de uma realidade para o papel, que é quase complexo. É uma relação visual complexa. Tu transpores uma cena, uma perspectiva para um papel, tu transpores. Agora, tu consegues manipular esta perspectiva dependente do caminho que queres seguir. Portanto, quanto mais próximo estás, tu tens que distorcer a perspectiva, e se quiseres englobar o objeto todo numa página, ainda mais complexo fica. Porque queres englobar, por exemplo, uma rua inteira, ou metade de uma rua, numa folha pequena, portanto, tens que distorcer a cena toda para conseguires concentrar a informação toda numa página, que tu quiseres. Portanto, este aqui, por exemplo, que estás a mostrar, portanto, isto é uma rua contínua, portanto, isto é quase um efeito de bolha, e quis realmente mostrar toda a dinâmica da rua. No meio há aí um apontamento de cor, com uma casa muito interessante. Eu julgo que tu usas a cor normalmente para acentuar algum aspecto, para destacar, não é? Uma coisa que eu realmente acho que vale a pena destacar. Estas casas parecem todas vivas, não é? Parece que se movem. Esse é o efeito Isto tem a ver com a perspectiva que tu... E com a tua identidade, porque isso é um cunho muito pessoal teu, acho eu. Todos os teus desenhos têm essa característica, não? As páginas são páginas que se movem. Claro que há dias que me disponho a desenhar que não estou bem disposto, e que não resulta, não é? Portanto, é preciso ter alguma disponibilidade mental também e disponibilidade de tempo. Não é? Pois, João, tu dizias ontem que o desenho exige muito tempo, não é? Tu dedicas muito tempo da tua vida a esta prática. Sim. Não só como formador, mas também como a pessoa que desenha. Desenhas maioritariamente sozinho, acompanhado? Sim, acompanhado normalmente nos eventos, nos meeting up com os meus colegas aqui de Copenhague, ou quando viajo, normalmente associo-me sempre ao grupo local de Sketchers. Por exemplo, todas as vezes que vou a Portugal, estou com o grupo do Porto. Eu normalmente tento sempre me encontrar com os sketches locais, porque tu acabas sempre a aprender alguma coisa. Uma troca de experiências,
são técnicas diferentes, pontos de vista, abordagens diferentes, e portanto o desenho para mim faz parte realmente da minha vida. Portanto, o desenho faz parte do meu dia-a-dia, da minha rotina e acompanha-me sempre. Portanto, portanto, eu tenho sempre na minha mochila o caderno gráfico, umas canetas e às vezes posso passar dias sem desenhar, mas sei que tenho ali à minha disposição. Está ali, não é? Mas é uma relação, realmente é um hobby, não é? E que faz parte de mim. Portanto, é difícil me desassociar agora do desenho. É quase um vício. É quase um vício. É quase um vício. Aqui tu acabas por nos fazer quase entrar nesta rua, não é? Quando a tornas nesta concha aberta e fechada ao mesmo tempo, não é? O amarelo. E depois o amarelo, porque acabei o desenho no final do dia, estava um pôr do sol fantástico. E, pronto, e o amarelo corresponde ao final do dia, ao pôr do sol. É interessante que tu não recorras ou não utilizes aquela, como nós dizemos aqui, há uma espécie de ditadura da aguarela, não é? Nestas coisas dos urban, e tu acabas por, nestas ocasiões, recorrer a um tratamento que, sendo ele nivelado, relaciona-se na perfeição com o tipo de contraste que utilizas normalmente no desenho. Não trabalhas não exploras outros materiais, João? Já exploraste? Já explorei grafite e até aguarela, mas realmente... Não tem a ver contigo, não é? Não, eu não digo que um dia não vou explorar mais a cor e o grafite, porque até dos meus grandes planos é um dia começar a pintar, e quando tiver muito mais tempo, e aí quero mesmo explorar a pintura a sério, mas neste momento sinto-me confortável com os materiais que utilizo. Eu acho que o teu desenho, embora maioritariamente monocromático, ele é colorido. Ele não precisa... Tenho uma ansiedade em explorar novos materiais. Sim. Portanto, para já sinto-me às vezes... Portanto, eu às vezes, quando estou a desenhar... por exemplo, o arco já os desenho praticamente de memória, porque já desenhei tantos e eles têm muitas parecenças, muitas semelhanças, e às vezes sinto necessidade se calhar devia experimentar isto com um grafite ou qualquer coisa, mas acabo sempre com mas tu vais explorando, sobretudo, não são os materiais, mas são as formas, e é isso que é uma outra camada do desenho que eu acho interessante. E não... Portanto, eu tenho aqui outro que é na rua oposta a esta. Isto foi um desenho que eu fiz em Bilbao. Espera para eu passar para ti aqui. Diz. Portanto, este desenho é no lado oposto da rua. Sim. Portanto, eu pintei de cor laranja porque de um lado vi o céu amarelo, do outro vi a cor laranja que tinha a ver com a luz, não é? Mas no fundo tem a mesma... E acaba por dar assim uma coisa mais gráfica, não é? Portanto, estes dois desenhos, este amarelo e este cor laranja, são desenhos que têm a ver um com o outro, se relacionam. Portanto, no fundo, a minha historinha é o desenhar ao final do dia em Bilbao com dois céus de cores diferentes, e realmente tinham. Se me davas para um lado, parecia amarelo, do outro lado cor laranja. João, fala-me um bocadinho aqui desta tua página, que isto é uma página cheia de informação. Eu gosto imenso de desenhar o Porto. Portanto, o Porto foi uma cidade que eu vivi durante muitos anos e é uma cidade com um potencial enorme para desenhar. Portanto, isto é ponto sem fim, é impressionante. E gosto de desenhar esta complexidade das casas do Porto e das ruelas e das varandas e gosto de preencher páginas inteiras com esta informação toda. Portanto, o Porto é uma cidade extremamente densa, com os edifícios muito concentrados em cima uns dos outros, e gosto de representar isto nas minhas folhas dos meus diários gráficos. Portanto, esta densidade construída, e gosto de transpor esta densidade construída para as minhas páginas. E
E o Porto, quando está sol, é uma cidade também de contrastes enormes, portanto, todas as sombras e as cornijas dão efeitos de luz de outro mundo mesmo, que é um paraíso para um sketcher. E a tua organização, a organização das coisas nesta página foram também pensadas por ti inicialmente ou foram acontecendo? E foram mais acontecendo, digamos. Eu comecei a desenhar pela parte de baixo e depois achei que devia preencher mais, porque isto é numa zona do Porto onde eu vivi no primeiro ano, na zona de Massarelos, que é uma zona com edifícios, portanto, que faz parte da tipologia do Porto, mas são edifícios mais baixos, mas depois tem um edifício modernista que eu acho muito, muito interessante, que eu achei que fazia parte para complementar esta página, portanto, não foi pensada, mas de uma forma quase natural, digamos. Entretanto, se pensarmos uma pessoa que queira iniciar o desenho em cadernos, João, e que se sinta intimidado com estas com esta coisa do desenhar em caderno e com aquilo que os outros fazem, não é? Os sketchers, eu pelo menos aquilo que vou vendo aqui, há muita gente que até gosta de desenhar em caderno, mas depois sente-se intimidada e tem algum receio em desenhar com as outras pessoas. Quando iniciaste isto tiveste esse bloqueio? Quando encontras gente que está a querer começar, o que é que tu aconselhas? Como é que isto... É evidente que quando se começa a desenhar bastante, é evidente que há sempre dificuldades, não é? O desenho aprende-se também, aprende-se a construir, aprende-se a composição, aprende-se a compor um desenho, a perspectiva aprende-se e aprende-se a dominar a linha e a mancha, seja o que for. Agora, eu acho que é importante, quando alguém se junta a um grupo, procurar sempre apoio nos mais antigos do grupo. Portanto, eu acho que os mais antigos do grupo devem incentivar o mais possível os novos, os novatos. Portanto, com dicas, com soluções fáceis e incentivá-los o mais possível. Aconselhá-los de materiais, de cadernos gráficos e devem acolhê-los o mais possível, como é lógico. Portanto, é interessante desenhar em conjunto com outras pessoas, mas é importante também sentir um apoio, não é? Não se sentir um bocado deslocado. Eu acho que deve ser uma das funções dos grupos dos sketchers, é acolher, incentivar e até ensinar de alguma forma os novatos, não é? Portanto, é uma coisa que eu faço normalmente, o grupo aqui de Copenhaga, quando alguém novo aparece, nós tentamos incentivá-lo e dar dicas e faz isto e tenta fazer aquilo e dar um bom empurrão desde o início. Portanto, porque não existem desenhos feios, não é? Qualquer pessoa, quando acaba um desenho, olha para o desenho e há sempre aquilo, faz parte aquilo é a nossa alma que está ali representada, não é? Portanto, e nós não nos consideramos feios. Portanto, o nosso desenho é quase uma transposição da nossa personalidade, da nossa maneira de ser. Portanto, agora, a habilidade, a técnica aprende-se também, é lógico, não é? Portanto, a habilidade natural pode estar dentro de nós, mas o desenho aprende-se, é lógico. Aprende-se a perspectiva, aprende-se a observar, essencialmente. Aprende-se a selecionar as linhas base do desenho, aprende-se a selecionar as sombras, aprende-se a olhar para os detalhes, que é uma coisa essencial no desenho. E o meu conselho para quem está a querer começar a desenhar é observar o mais possível. Portanto, o desenhar é uma observação e uma interpretação de uma realidade. Portanto, nós quando estamos a desenhar, não estamos a fotografar, como é lógico. Nós estamos a fazer uma interpretação de uma realidade, uma interpretação de um objeto, e nós temos que tentar dar no nosso cunho pessoal, não é? Portanto, eu tento sempre me afastar um bocado do realismo e do retrato. Eu acho que é interessante dar o nosso cunho pessoal a um desenho. O nosso olhar, não é? E criar uma historinha de volta criar uma história,
o filme, ou criar uma associação, o que eu já disse, uma música, uma personagem, ao que estamos a observar. Mas a observação é a base fundamental de tudo. Não é? E perder um bocadinho de tempo no início, antes de começar a desenhar, a selecionar o ponto de vista, a selecionar a composição, e depois a coisa corre bem, basicamente. Os teus desenhos, João, contam histórias do local, ou, na verdade eles têm sempre... Tu lembras-te, se eu te mostro um desenho, certamente tu tens uma história relacionada com esse desenho. Lembras-te de todos os desenhos que já possas ter feito? Sim, portanto, neste aí que estás a mostrar agora, isto foi um desenho, o meu último desenho que eu fiz no simpósio de Urban Sketches em Amsterdão. Portanto, foi um simpósio que eu desenhei imenso. E no último dia, eu queria desenhar a cidade toda. Eu estava com uma adrenalina tão grande, e este desenho faz parte de 2. Portanto, eu vou-te mostrar aqui. Espera aí, deixa-me só, tenho aqui o outro. Portanto, isto está assim porque isto esteve numa exposição. Isto é um desenho, isto são 2 páginas, fazem um conjunto, vocês conseguem ver. Sim, sim. Portanto, são 2 A4. Portanto, eu estava com uma adrenalina tão grande que eu queria desenhar Amsterdão inteiro em 2 horas. Portanto, isto foi antes de ir para o aeroporto e eu quis exatamente, nesses desenhos, isso são basicamente demonstrar a minha ansiedade em desenhar Amsterdão inteiro em 2 páginas. Portanto, foi o culminar do simpósio. Do simpósio. Foi pena este ano, não foi interrompido esse nos evento. simpósios, acho. Para quem está a começar, eu acho que é interessante também participar nos simpósios, quando for possível, outra vez, quando a corona felizmente desaparecer, porque há a possibilidade de participar em workshops e aprende sempre com a conversinha e com o que se vê, não é? Formadores, não é? E só o ambiente, que é um ambiente em que toda a gente... Normalmente a mim, e acontece com toda a gente tem a mesma opinião, quando se acaba um simpósio, portanto, a informação é tanta que às vezes é difícil de processar aqui no cérebro. Portanto, há tanta informação nova, com tantas conversas com sketches de todo o mundo, com tanto desafio pessoal se tu participas em workshops, que no fim tu tens dificuldade em selecionar, e quando começas a desenhar depois do simpósio parece que tens um bloqueio, não é? Mas depois lentamente a informação é processada e faz uma triagem e depois percebes perfeitamente que realmente tiveste uma aprendizagem excelente naqueles dias do simpósio. Portanto, eu acho que é uma experiência incrível para quem gosta de desenhar. Portanto, são dezenas de sketches, centenas de sketches a desenhar nas ruas e falas com tanta gente, que vêm de diferentes sítios do mundo, desde Ásia, vem de, sei lá, todo lado, até africanos já encontrei. Não é? Até australianos, não é? Exatamente. Até australianos. Exatamente. Depois ficas amigo das pessoas, começas a trocar e-mails, trocas informação, depois trocamos desenhos, já me aconteceu várias vezes com amigos meus, nós trocamos prints de desenhos, por exemplo, na minha casa tenho imensas prints de amigos meus, sketches que me mandam, e depois mando os meus prints, portanto é quase fica uma relação de amizade. Não é? Este desenho é um desenho, é uma página que eu acho particularmente bonita. Diz-me, não é comum ver muitas figuras a habitar os teus desenhos, por algum motivo. Aqui ao contrário daquilo que eu disse, é um desenho onde tu introduzes a figura humana no local. Fazes isso intencionalmente? Sim, eu acho que há determinadas cenas que eu acho que é importante introduzir a figura humana, até para dar escala e para dar dinamismo ao desenho. Um dos últimos desenhos, eu estive agora no Porto recentemente e fiz um desenho que também é muito parecido com este, que é este aqui. Espera, deixa-me passar para a outra câmara para tu conseguires mostrar melhor. Sim. Cá está. Este aqui foi um desenho que eu fiz. Espera aí, este lado aqui. Chegar ao contrário.
Sim, Sim. este desenho foi um desenho que eu fiz agora quando estive no Porto. Também introduzi aqui as pessoas aqui nas esplanadas. Eu acho que sim. Exatamente, é este aí. Eu Uh, consigo passá-lo para aí, acho eu, espero. Pronto, mas este desenho, Sim, portanto, as pessoas fazem parte do cenário, fazem parte desta. É uma zona do Porto, ali desde a zona de São Bento até a Rua das Flores, é uma zona de transição. Portanto, é uma zona com imenso movimento. Portanto, faz todo o sentido introduzir a figura humana nos desenhos. E não é assim, a figura humana para mim às vezes não é fundamental, mas às vezes faz parte, tens que desenhar a figura humana para dar escala e para dar dinamismo e para enquadrares a tua cena no resto da composição. que é o que fazes aqui neste. Há aqui um recanto onde as sombras têm um papel fundamental no teu trabalho. A sombra parece-me tão importante quanto o resto, não é? Há aqui A sombra é quase uma superposição do desenho. Eu encaro a sombra quase como um desenho, o outro desenho sobreposto ao desenho de linha. Não é? E a sombra realmente é o que vai dar a intensidade e vai dar a expressão a todo o trabalho linear que eu construí do esqueleto do desenho. E através da sombra percebe-se que parte do dia é que é, se é verão, se é inverno, se é... e dás contraste a todos os elementos da composição. Pois, acabas... Um bocadinho também, às vezes também desenho sombras de onde elas não existem. Acabas por... Mas isso já tem a ver com necessidades da própria página, com certeza. Diz-me uma coisa, João. Há sempre uma relação forte com a banda desenhada, com a animação, talvez. Sim. Há coisas nas tuas páginas que me fazem lembrar algumas coisas que eu tenho em mente ter assistido do Vasco Granja, que passava na televisão, não é? E que havia assim umas animações a preto e branco, muitas vezes, de alguns nórdicos até. Este programa que dava do Vasco Granja, a animação, era o meu programa preferido quando era miúdo. Também o meu. Nunca mais me esqueço dos desenhos animados tchecos e ficava completamente fascinado. Pois. O Vasco Granja é dos meus heróis. Também meu. Já morreu, mas foi uma pessoa que introduziu desenhos animados com uma poesia, com uma beleza gráfica extraordinária. Sim. Com uma pena que tenha desaparecido. E que não tenha... E que hoje... Eu às vezes vi pelos meus filhos que viam desenhos animados. Os desenhos animados hoje em dia perderam aquele encantamento todo que tinha os desenhos que o Vasco Granja mostrava. Eram quase poesias, quase desenhos de histórias fantásticas. Perdias nos desenhos completamente. Eram pequenas metragens muito personalizadas também, portanto não eram desenhos comerciais, não é? Portanto, muito possíveis, exatamente. Vamos aqui para um próximo desenho. Cá está. Este é o último desenho da seleção que nós fiz. Isso faz parte aqui do que eu já disse, que era o que estavas a querer dizer há bocadinho, não é? Dos elementos que fogem à regra na malha da cidade, nos edifícios. Eu gosto de às vezes encontrar edifícios que se destacam não pela diferença. Portanto, este edifício é um edifício que ficou esquecido aqui numa zona rica, aqui numa zona toda chique aqui de Copenhaga. E é interessante como é que um edifício desse que está completamente degradado se conseguir manter e continuar a ter uma vida fenomenal ainda hoje. Portanto, eu gosto de selecionar esses pequenos contrastes na cidade, porque mais cedo ou mais tarde até vão desaparecer. E gosto de retratá-los e criar uma memória
e dar alguma graça a estes edifícios, que se criar um cartoon, uma cena caricata do que se está a passar. Aqui, uma vez mais, a tua aproximação é tremenda em relação ao objeto, mas tu quase que deixas aqui os pontos de fuga visíveis nesta página. Tu aprendeste a perspectiva enquanto estudante, foste desenvolvendo naturalmente ao longo da tua experiência, mas há um momento particular na tua vida em que tu optas pela perspectiva, porque os teus trabalhos são perspectiva, não é? Portanto, quando comecei a minha formação como arquiteto, no primeiro e segundo ano da formação, eu tive 2 excelentes professores de desenho que me ensinaram imenso. Portanto, tudo o que é ser sobre perspectiva, devo a essas 2 pessoas. Foi o Joaquim Vieira e o Alberto Carneiro, que já faleceu. Portanto, são duas pessoas que me influenciaram bastante no desenho e me motivaram bastante. E na altura, portanto, eu tive uma formação de estudei nos Açores e a minha visão do desenho não era reduzida. Portanto, eu não tinha ideia da diversidade. Portanto, e essas 2 pessoas abriram-me os olhos e abriram-me novos horizontes das capacidades do desenho. Portanto, ensinaram-me perspectiva, ensinaram-me a composição, essencialmente composição, que é a base do desenho, e ensinaram-me a continuar por este gosto do desenho. Portanto, ensinaram-me a ter gosto pelo desenho. Portanto, é interessante porque eram 2 disciplinas bastante duras do curso e toda a gente tinha imenso receio dos professores, mas eu ao contrário, sempre lidei bastante com eles e tentei ter ao máximo partido possível e sempre que desenho lembro muitas vezes desses 2 influenciadores na minha vida, não é? João, nós vou pedir-te que proponhas um desafio aqui a quem nos está a ouvir ou de quem nos vem a ouvir, porque esta conversa vai ficar gravada. Eu vou passar, julgo que a imagem que ilustra o desafio que tu vais propor, e gostava que tu... Não sei se tu tens aí aquela imagem desses 2 desenhos, desses edifícios. Ora, passa-me aí, desses 2. Eu tinha essa imagem e acho que já... Espera. Eu agora tenho que voltar atrás. Já não sei qual delas é. Não. Eu tinha essa imagem, até não percebo. Pensava que já tinha mostrado. Podes mostrar aí. Desculpa. Esta aqui. Então eu vou passar para ti. Consegues ver? Transição, sim. Pronto. Esta aqui. Sim. O meu desafio para os sketches que estão a vir, os que nos vão vir, é escolher na cidade onde vivem, numa cidade que viajam, um conjunto de edifícios e vão desenhá-los o mais próximo possível e vão criar uma história acerca desses 2 edifícios. Vão criar uma relação, vão criar uma história e vão tentar distorcer os edifícios o mais possível. Vão desenhá-los próximos, o mais possível, e vão tentar utilizar a técnica do olho de peixe, que é desenhar numa esfera. Não é? Portanto, quando se está a desenhar próximo dos edifícios, portanto, os pontos de fuga funcionam assim e assim. E vão tentar concentrar a informação toda numa página A4. Portanto, não vão tentar... Ora, vá para baixo. Não sei onde é que está este edifício. Se calhar mais para baixo. Mais para baixo um bocadinho, mais.
É aqui, né? Eu vou tentar passar esta imagem. Vou tentar pôr esta imagem no... aqui... ok. Pronto, o meu desafio basicamente é selecionar 2 edifícios, ou um conjunto de edifícios, e tentar dar vida aos edifícios. Tentar olhar para eles e tentar tirar partido do potencial desses 2 edifícios, dos 3, etc. Portanto, e tentar olhar para os edifícios como seres animados, porque os edifícios têm uma vida própria, não é? É construído com materiais orgânicos, que se mexem, que se movem, portanto, o edifício tem movimento, todos. E eu quero que vocês selecionem no sítio onde vivem uma cena dinâmica e vão criar uma história entre 2 edifícios. Portanto, eu aqui neste desenho, eu chamo o título deste desenho é Buildings in Love. Portanto, é evidente que eles não estão juntos, eles são afastados, há uma rua entre eles, mas eles realmente... eles beijam-se, não é? Beijam-se. Exatamente. Eles quase se tocam. Portanto, e o meu desafio é basicamente desenhar os edifícios próximos, desenham com uma caneta só, não desenham a lápis, desenham diretamente a caneta, começam a desenhar por parte de baixo do desenho, é onde eu começo sempre a parte inferior do desenho, e vão construir o desenho de baixo para cima. Está sempre certo. Sempre de baixo para cima. Não é? Nunca desenham de cima para baixo. É como construir um edifício. Começa-se sempre a desenhar, é como construir, desenha-se sempre pela base. Nunca se constrói um edifício pela cobertura. Desenha-se sempre pela fundação. Portanto, a nossa linha de terra é o que vai comandar. Começa-se de baixo para cima e e como está próximo do edifício, há uma destruição natural. Portanto, e essa destruição vocês vão ter que inserir na vossa composição. E criar uma história no meio disto tudo. João, deixa-me passar agora para aqui. Não sei se é um bocado complexo, mas... Não, eu acho que é um belo desafio. A ideia é que surjam respostas das mais diversas... O desenho dos edifícios, no meu ponto de vista, eu desenho como construo os edifícios, sempre pela fundação do edifício, sempre. Baixo para cima e depois dá sempre certo. Portanto, nunca comecem a desenhar um edifício pela cobertura, por uma janela. Nunca se começa a construir um edifício, na realidade, por uma janela. Começa sempre pela linha de baixo. Né? João, eu agradeço-te esta nossa conversa. Fico à espera que tu venhas e regresses aos Açores e que desenhes connosco. Certamente traz muito para nos mostrar e para... uma pergunta antes de ires embora. Tu não tens desenhos dos Açores, ao contrário das outras cidades por onde tu passas. Falta-te ainda esse... por isso é que eu tenho que lá ir. Tens cá vir. Os Açores. Tens cá vir. Portanto, estás em falta com os Açores. Foi um gosto ouvir-te. Desejo-te muitos bons desenhos, ou continuação deles. Agradeço-te este bocadinho, a tua disponibilidade. Exatamente, ver os resultados do desafio, para ver se alguém consegue. Vamos ver. Aqui nos Açores as pessoas são um bocadinho mais tímidas, vão fazendo, mas depois têm alguma vergonha em publicar. Vocês têm na Praça Central nos Açores, tem os arcos da cidade, isto tem um potencial fantástico. Sim, estava a pensar nisso, as portas da cidade. As portas da cidade têm um potencial único. Pois. Portanto, dá para fazer uma destruição completamente... Pois é. E quando for os Açores vai ser das primeiras coisas que eu vou desenhar. Então fica combinado. João, obrigada. Um abraço e até breve. Até breve. Obrigado. Obrigada.